Vamos então aqui retomar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar agora no novo capítulo, um capítulo de extrema importância para nós, né, como tantos outros, mas hoje em especial a gente vai tratar do tema sobre caridade, né, que é uma grande necessidade que todo ser humano tem, necessidade de realizar, não apenas a necessidade de ter quem promova, mas principalmente quem faz a promoção, que é o maior beneficiado, porque é dessa forma, pondo em prática os valores mais elevados, né, que pode existir no coração humano, é através dessa prática que ele vai então se transformando. Não é à toa, né, que Emmanuel trouxe para nós aquela máxima que diz que fora da caridade não há salvação. Então a gente sempre lembra que quando se fala em salvação, nós falamos em salvação de nós mesmos, salvação dos nossos sofrimentos, salvação das nossas aflições, né, e a reconquista da felicidade, né, ou a conquista da felicidade, que é muito importante para nós. E a caridade, então, pondo em prática esses valores mais nobres, né, como o amor, a fraternidade, a paciência, a tolerância, todo esse tipo de trabalho é o que nos move e o que nos transforma também. Só que a caridade, ela é para nós, assim como tantas outras práticas na nossa vida, ela acaba sendo contaminada muitas vezes pelas nossas fraquezas. E aí então, embora o resultado dela seja positivo para aquele que recebe, aquele que realiza acaba, na verdade, seguindo por um caminho bastante perigoso para a sua elevação, por se deixar levar pela capacidade de realizar alguma coisa, e essa capacidade se transforma para ele um motivo de orgulho, um motivo de vaidade, um motivo de egoísmo. Então, embora a ideia seja, assim como acontece, por exemplo, dentro das próprias práticas religiosas, nós pensamos assim, bom, eu frequento o meu centro espírita, frequento a minha igreja, frequento o terreiro, frequento a sinagoga, a mesquita, frequento várias vezes por semana, frequento durante tantos anos, leio tantos e tantos livros, pratico tantos e tantos rituais, mas na verdade ele não se preocupa em fazer com que aquilo se transforme numa ação enobrecedora, mas apenas num culto egoísta, num culto individualista. Então nós vemos assim, que ser religioso não é garantia de felicidade, tampouco garantia de conquista espiritual. A prática da caridade também não garante ao indivíduo uma transformação espiritual verdadeira. Então, muito mais do que fazer é saber fazer. Então, essa é uma das grandes metas que nós devemos alcançar sempre que nós estudamos esses temas que são tão reflexivos, tão profundos, que a doutrina nos proporciona através, né, dos ensinamentos que Jesus trouxe para todos nós. Então, falar sobre caridade para nós é algo de extrema gravidade. Exatamente, né, porque essa é uma ideia que se tem. Exatamente, o importante a gente lembrar é que muitas vezes nós erramos não com a intenção. Nós erramos por ingenuidade, nós erramos por ignorância, erramos por sermos manipulados, muitas vezes até por má fé das pessoas, mas até mesmo essa má fé é resultado de ingenuidade, de infantilidade, de imaturidade do espírito, porque ele acha que ele consegue. Nós vemos muito isso nas nossas relações com as crianças. A criança sempre aponta alguma coisa achando que ninguém vai perceber. O aluno está na escola colando, achando que o professor nunca colou, que o professor nunca percebe. A criança está em casa em silêncio, fazendo aquela arte, achando que não vai ser descoberto. Então, a gente sempre vive nessa ideia de acreditar que as coisas são do jeito que nós acreditamos que são, sem conhecer exatamente o real mecanismo da nossa evolução. Então, essa ideia que eu estou fazendo certo, ou melhor, eu acho que eu estou fazendo certo, por um objetivo certo, mas da forma errada. E exatamente essa reflexão, que esse caminho filosófico que a doutrina espírita abre para nós,
é exatamente para que a gente possa analisar a questão nos seus detalhes mais íntimos, analisar a questão, né, em toda a sua profundidade, analisando os prós, analisando o contra, todos os seus contras. Então, para que nós, através da ação objetiva e correta, consigamos de fato colher os frutos daquilo que nós estamos semeando. Então, todos os estudos nos proporcionam isso. Então, muitas vezes falar sobre caridade, para muitos caridade é simplesmente caridade. Só que não é bem assim, porque cada um entende caridade de um jeito diferente. Nós fazemos caridade do jeito que nós queremos, nós fazemos caridade quando nós queremos, fazemos caridade para quem nós queremos. Então é uma caridade muito seletiva e sempre nos proporcionando o nosso bem-estar. Só que o nosso bem-estar ele ainda é alimentado pelo orgulho e pela vaidade. Não é uma felicidade, um bem-estar espiritual, uma felicidade verdadeira, né? Então, sempre pensarmos nessa forma. Né, Luiz colocou que é mais importante a caridade moral. As duas são importantes, né, Luiz? Mas eu acho que a caridade moral ela deve estar presente sempre, que é mais importante. Porque a caridade material, para aquele que precisa do material, é fundamental. Mas aquele que realiza, além da matéria, é importante também ter um objetivo moral. Que são exatamente aqueles valores de doar o pão a alguém, mas doar esse pão recheado com amor, recheado com fraternidade, com compreensão. Então a caridade moral ela sempre, né, ela é universal. Mas para aquele que recebe depende do seu momento, depende da sua necessidade, né? O Brás colocou, né, quem faz o bem nunca erra, né, tendo como ferramenta o amor. E a grande questão é o que nós entendemos por amor, né, Brás? Esse é um problema. Porque como nós comentamos sempre, o amor para nós ele ainda é muito passional, né? Então assim, quando eu amo alguém eu faço tudo por ele, por ela, por essa pessoa, né? Mas quando eu não amo, aí então me torna indiferente. Então nosso amor ainda é seletivo, nosso amor é ainda direcionado para os nossos interesses, não é um amor universal que nós fazemos para qualquer pessoa, né? Tanto que nós fazemos o bem para quem nós queremos bem. Existe um ditado, né, uma frase, né, de um pensador da história, que ele diz assim, né, para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Então essa história dos meus amigos tudo mostra exatamente essa nossa fraqueza, né, para sempre darmos preferência para aqueles que cativam o nosso afeto. Mas para aqueles que não cativam, a gente não tem ainda aquela ideia do amor universal. Nós temos realmente a indiferença. Então esse nosso bem, ele ainda lamentavelmente é muito seletivo. Né, principalmente nos tempos de hoje, onde nós somos estimulados o tempo todo a ações provocativas, por ações provocativas, por situações de constrangimento. Então, na verdade, nós alimentamos muito mais antipatia do que simpatia nos tempos atuais. Tanto que nós poderíamos pensar assim, né, quantos amigos eu tenho e quantos inimigos? Ou tirando os inimigos, né, quantas pessoas estão ali envolvidas no meu afeto e quantas são os meus desafetos? Nós veremos que são muitas pessoas. Eu não falo do nosso círculo pessoal. Você pensa, eu posso te falar o nome de 3 políticos, posso te falar o nome de 3 pessoas da sociedade, 3 personalidades, e aí você me fala se você realmente alimenta amor fraterno por elas. Então a gente começa a perceber que não é tão simples assim. A gente até ama, desde que seja assim, uma situação não tão extrema. Mas a gente, lamentavelmente, ainda vive esse tipo de situação em virtude de nossas fraquezas, né? Bom dia, Nando. Vamos lá, então, para o nosso texto. Nós estamos aqui, então, no item número 1. Aqui no nosso Evangelho, são vários temas que nós vamos estudar. Por exemplo, fazer o bem sem ostentação, que é o que a gente vai estudar hoje. Os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados. Depois nós vamos entrar então nas instruções dos espíritos, né, que são aquelas mensagens que Kardec recebeu sobre determinados temas, então ele concentrou isso nessa sessão das instruções, como o próprio nome fala, são instruções de fato dos espíritos, enquanto que os outros demais temas do texto são textos que Kardec elaborou baseado nas orientações que recebeu, no conhecimento que ele próprio possui, nos seus estudos. Então, um de reflexão, depois o outro de instruções para nós, né? Então, aqui nas instruções nós teremos a caridade material e a caridade moral, importantíssimo nós diferenciarmos uma da outra.
a beneficência, o que é a beneficência, o que é a piedade, e depois os órfãos. E esses órfãos é interessante, porque ele trata de uma realidade daquela época, talvez não tão diferente do que acontece na nossa atualidade, mas traz ali uma diferença significativa, né? A gente lembra que, a gente vai falar isso oportunamente, mas as instituições de caridade começaram a ser fundadas para acolher os jovens órfãos, as crianças que eram abandonadas, né? Então Kardec selecionou um tema específico para isso. Exatamente como aconteceu no capítulo anterior, quando nós falamos do duelo. Aquele duelo mortal que havia naquela época, de armas de fogo, de espadas, de agressões e tudo mais, né? Então, temas voltados para aquela realidade, mas que para nós é importante para as reflexões da atualidade também. Então, fazer o bem sem ostentação é o nosso tema de hoje. Kardec separou para nós aqui duas passagens do Evangelho de Mateus, uma do capítulo 6 e outra do capítulo 8, logo no início, né, versículos de 1 a 4. E Jesus falava assim: guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não façais trocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes, em segredo, te pagará. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, lembra exatamente as orientações de Jesus a respeito da propaganda que nós fazemos da nossa ação de caridade, da nossa autopromoção. Algumas vezes nós até fazemos isso com uma certa naturalidade, porque, como eu falei para vocês, nós vivemos numa época dessa nossa fase evolutiva em que nós conseguimos tirar aquilo que é aquele elemento mais grosseiro do nosso comportamento. Então as palavras mais agressivas, os comportamentos mais grotescos, isso a gente vai eliminando, mas nós continuamos ainda tendo um comportamento dentro daquele padrão de vida que nós temos. Então a gente, vamos dizer assim, nós tiramos, como eu falei para vocês numa outra oportunidade, a respeito da reforma íntima, fazendo uma correlação com uma reforma de uma residência. Primeiro nós tiramos aquele entulho mais grosso, aquelas pedras, aqueles tijolos, aquelas sucatas dentro de casa, e colocamos para fora. Mas isso não significa que a nossa casa esteja limpa. Nós ainda temos muita sujeira para tirar, e depois de tirar essa sujeira nós temos a própria reforma para fazer, que é trocar pisos, fazer novos rebocos na parede, pintura, acabamento. Então tiramos o grosso, que é aquele comportamento mais primitivo, aquele comportamento mais animalesco da nossa, que faz parte da nossa privacidade, da nossa evolução, né, do nosso estado primitivo de evolução, né, sem falar naquilo que está embutido, né, Gilson, que é a parte mais complicada. Então a gente tira aquilo que é grosso. Para aqueles que são mais ingênuos, acreditam que isso já é o suficiente. Ah, mas eu já tirei a sujeira, então não preciso me preocupar com mais nada. Tirei a sujeira? Não, já tirei o entulho, então não preciso me preocupar com mais nada. E na verdade, sim. Quando a gente vai apurando a nossa visão a respeito desses valores da vida, a gente percebe que tirar esse entulho foi uma parte importante. Mas nós temos ainda que fazer limpezas em graus mais profundos. Então, primeiro nós conseguimos eliminar. Ótimo, é uma grande conquista para nós. Mas temos ainda aquele resto que se encontra presente. Dentro desse campo moral, dessa parte de reforma íntima e tudo mais, é a mesma coisa. Nós ainda falamos muito, né, sobre... Eu já não tenho mais aquele tipo de comportamento.
Ótimo, mas nós temos ainda outros comportamentos que ainda são grosseiros dependendo da perspectiva que nós observamos. Se falarmos, por exemplo, dos espíritos mais elevados, eles nos verão ainda como seres ainda extremamente infantilizados e grosseiros, não mais animalescos como no passado, mas isso não tirou ainda aquela grosseria com que nós lidamos com o mundo. Basta a gente ver no nosso comportamento, no julgamento com as pessoas, na indiferença que nós temos, no nosso comportamento em sociedade. Basta ligar a televisão e começar a ver o comportamento das pessoas, e aí nós vamos dizer, né, mas eu já não me comporto assim. Ótimo, então a gente significa mais uma vez que nós tiramos aquela parte do entulho. Mas se pegarmos pessoas mais nobres e observarem o nosso comportamento, eles também vão dizer assim a nosso respeito: eu não me comporto mais assim. E assim a gente vai vendo, né, que tudo depende da perspectiva, como eu falo para vocês. Espíritos inferiores. Muito bem, mas espíritos inferiores com relação a quem? Se eu falar de um assassino que existe na sociedade, certamente eu o considero inferior. Se eu pegar um espírito elevado, como por exemplo Joana de Ângeles, nós seremos inferiores com relação a ela. E ela continua ainda inferior com relação a outros e outros e outros, até chegarmos em Deus. Então essa questão de sermos elevados ou sermos inferiores, né, superiores ou inferiores, é uma questão de perspectiva. Mas nós só perceberemos isso, né? Bom dia, Fraterna, bom dia, Dudu. Nós só perceberemos a nossa real condição, o nosso real estágio evolutivo, se nós pararmos para falar sobre isso, para pensarmos sobre isso. Porque não adianta eu imaginar que eu quero ser alguém e eu acho que eu sou alguém. Eu sou o que sou, e eu serei capaz de fazer um auto-julgamento analisando as minhas próprias ações. Então eu vou saber exatamente em que lugar eu me encontro de acordo com a análise que eu faço, a minha autoanálise. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre comento com vocês, que ela diz assim: as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então a gente não precisa pensar em ações muito nobres, não, basta a gente pensar na nossa opinião. Não apenas aquela opinião que nós expressamos para as pessoas, falando dentro de casa, falando para os nossos amigos, falando nas redes sociais, não é essa opinião. Inclusive é aquela opinião silenciosa. É aquela que eu não falo para ninguém, mas quando eu olho alguma coisa, as minhas engrenagens mentais começam a trabalhar. Emitindo uma opinião, elaborando ali uma ideia, um raciocínio. Então quando nós começamos a analisar qual é a nossa opinião, e depois nós procuramos nos situar dentro dessa escala evolutiva, a gente vai começar a ter muita decepção. Eu sempre penso muito assim, em situações comuns do meu dia a dia, eu estabeleço uma referência. E a partir dessa referência eu começo a fazer então comparações. Obviamente que eu pego referências que são aquelas mais elevadas. Eu gosto muito de pensar, por já ter lido muita coisa a respeito das histórias do Chico, né, lendo livros que foram publicados sobre ele, livros que foram publicados por ele, depoimentos que foram dados sobre ele. Então você começa a formar um perfil daquele indivíduo, daquela personalidade. E aí então, fazendo aquela comparação, você está vivendo uma situação e você fica se perguntando assim: mas se ele estivesse nessa minha situação, qual seria o seu comportamento? Então você está andando na rua e de repente vê alguém e te xinga, aí você tem vontade de xingar de novo, aí você pensa assim: tá, se o Chico tivesse sido xingado, como ele se comportaria? Se por acaso ele tivesse sofrido um constrangimento, como ele se comportaria? Então eu particularmente uso esse tipo de referência. E para mim é bastante positivo. Porque eu fico pensando, bom, conhecendo-o por aquilo que já foi falado e pelas histórias que ele mesmo já contou sobre situações vividas, se ele se comporta assim, eu também posso me comportar. Ainda que seja me remoendo por dentro, né? Ainda que tenha ali um vulcão em erupção por dentro. Mas você fica pensando assim, bom, se ele faz, eu também faço. E se ele faz e eu acho que o que ele faz é certo, então eu também posso fazer e certamente eu também vou acertar. Então cada um assim seria interessante, né? Para esse tipo de reflexão,
estabelecermos essas referências, porque senão nós vamos agir de acordo com o nosso padrão de entendimento. Eu faço aquilo que eu acho que é certo. Só que dentro desse nosso achismo, a gente sempre vai tropeçar na nossa limitação, na nossa ignorância. Você acha que é certo, mas não é certo. As nossas crianças acham um monte de coisa certa. Elas acham que é certo chegar de manhã e comer assim 3 pedaços de bolo de chocolate. Elas acham que é certo na hora do almoço não almoçar, mas ficar comendo sorvete. Elas acham que é certo ir para uma festa e ficar se lambuzando. Tudo é certo para elas. Mas dentro da razão nós sabemos que nem sempre é assim. Então, embora nós muitas vezes, mas isso não é sempre, achamos que comer tanto bolo de chocolate não é certo, apesar da gente se lambuzar com bolo de chocolate, nós temos algumas situações em que nós vemos claramente que aquilo pode não ser saudável. Mas muitas outras coisas nós continuamos achando que é certo. Pessoas que cometem crime achando que estão fazendo aquilo que devem fazer. Mas eu não tenho, eu faço aquilo que eu posso. Eu sei que diante dos homens é errado, mas eu consigo encontrar justificativas para isso. A gente acha que esses corruptos que aparecem na televisão, muito mais do que criminosos, são espíritos claramente que apresentam ainda aquele grau de ignorância, porque agem daquela forma, sabendo que é errado, mas diante das fraquezas cometem o crime. E acham que estão fazendo certo. Porque a oportunidade surgiu, tem que aproveitar, veja bem, e começa aquelas justificativas todas. Bom dia, Maria. O Luiz colocou, Jung para mim é mais evoluído que Joana, uma vez que ela se baseia nele para escrever seus livros. Aquela história, é mais evoluído em que aspecto, mas por ela ser discípula de Jung, nós partimos do princípio de que realmente ele demonstra um conhecimento maior. Mas aí nós temos ele em vários aspectos para poder evoluir. É difícil a gente julgar quem é mais, quem é menos, Jung pode ter sido um indivíduo, um espírito, com grande conhecimento na psicologia, mas o que nós falamos em termos de evangelização? O que nós já lemos sobre Jung, sobre outras personalidades do mundo, em termos de vivência espiritual de fato, e não apenas conhecimento técnico? Então a gente vai sempre se posicionando assim, mas o importante é nós fazermos uma análise de quem é superior a nós mesmos, e a partir dessa comparação, começarmos então a usá-los como referência. Então eu faço isso e isso funciona muito bem para mim. Isso me ajuda bastante, principalmente nos momentos de maiores dificuldades, em que você se encontra numa situação que você fala, o que eu faço agora, o que eu falo, o que eu penso. Aí eu penso assim, mas o que ele faria nessa situação? Se ele faria assim, então eu acho que o que ele fez é certo, então eu vou fazer também. Alguns são mais ousados, colocam um padrão de Jesus como referência, aí já é covardia, porque você querer se comparar com Jesus é muito complicado. Então a gente pode estabelecer assim, um padrão um pouco mais baixo, mais próximos a nós, entre aspas, Então estabelecendo esse padrão fica mais fácil da gente fazer essas comparações. Então por isso que identificar para nós o certo e errado é ainda muito difícil nessa nossa fase evolutiva. E retomando aquele nosso raciocínio, quando se fala em caridade não é diferente. Nós fazemos a caridade do jeito que nós achamos que é certo. Mas será que está certo aquilo que a gente faz? Será que o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, as nossas reflexões estão corretas? Ou existe um padrão diferente de comportamento que nós ainda não compreendemos? Brás colocou, dizem que dentro das leis de causa e efeito, Deus recicla tudo e acabam fazendo parte de uma harmonia universal. Tudo faz parte de evolução. E evolução significa transformação. Então tudo vai se transformando no seu devido tempo, da forma mais adequada, sem pressa. Existem leis que promovem essas transformações, e nós somos assim também, ou nós evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor, segundo aquele pensamento que é universal e conhecido por todos nós. Então a gente sempre vai aprendendo de acordo com as experiências que nós vamos vivendo. Às vezes uma linha de ideia gasta muitos pensadores para... Perfeito, Brás.
Então a gente pega Jesus, trouxe aquela mensagem inicial, e a partir dele nós tivemos vários outros pensadores que vieram falando e refalando as mesmas coisas, e na própria doutrina é assim. Quantas vezes nós temos livros e mais livros e mais livros sendo publicados sobre o mesmo tema? Na verdade, são pensadores que trazem para nós perspectivas diferentes do mesmo ponto para facilitar o nosso entendimento. Então, na verdade, o mundo é assim. Cada um vai pegando aspecto diferente e transformando. A gente sempre lembra, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na verdade, a evolução é parte de um processo de transformação. Isso é extremamente importante para nós. Né? Segura aí, André. Vamos lá então a partir do outro ponto. Então, lembrando aqui para nós, não façais as vossas obras diante dos homens. Então essa primeira parte fala exatamente da dificuldade que nós temos de autopromoção. Das dificuldades que nós temos de fazer uma propaganda. Isso porque nós achamos, né, dentro da nossa visão, que isso não tem nada demais. Mas quando nós analisamos o efeito que isso provoca sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade, nós vemos que isso tem sim uma importância muito grande. Tanto é importante que nós fazemos. Mas a gente vai analisar um pouquinho mais sobre essa questão daqui a pouquinho. Ali em cima o Luiz colocou, né, os vários aspectos da psicologia, né, psicologia analítica, psicologia profunda, psicologia transcendental, né, e psicologia inconsciente coletiva, etc. Né? Então temos ali vários aspectos que vão sendo também analisados. Tanto é assim que dentro da psicologia, né, a Fraterna pode falar isso para nós muito bem, nós temos ali as especializações. Cada um se especializa numa forma diferente de abordar as questões relacionadas com o ser humano. Então você não tem uma formação universal, você tem uma formação básica. A partir dessa básica você vai então se aprofundando como um profissional da medicina. Você é médico, ótimo, mas você é médico do quê? A partir daquele conhecimento geral você vai então depois se especializando, se aprofundando, e até mesmo dentro das especializações você tem aprofundamentos e aprofundamentos e aprofundamentos. Então por isso que nós chamamos, né, o lato sensus, que é aquele conhecimento geral que você tem sobre determinado assunto, e depois você tem o stricto sensus, né, que é o conhecimento estrito sobre aquela questão, e vai se aprofundando. É interessante, você pega um médico, né, ou um engenheiro, um advogado, um professor, qualquer outra profissão que nós temos de nível superior, você faz o básico, aí você faz a sua pós-graduação. Nessa pós-graduação você tem ali as especializações, você tem o seu mestrado, você tem o seu doutorado, você tem o seu pós-doutorado, depois você tem a sua livre docência, até você chegar, é como se você estivesse pegando ali um objeto e estudasse até chegar ali no Bolson de Higgs dele. Mas é daquele objeto que você tem conhecimento, de outros objetos talvez não. Aí você tem que ter um conhecimento universal para estudar cada estrutura, cada situação. É como se eu falasse assim, eu tenho um conhecimento profundo porque eu estudei a estrutura íntima do ferro. Ótimo, e se eu te der uma lagartixa? Olha só a mudança que foi. Você tem um conhecimento sobre a lagartixa? Não. E sobre uma melancia? Também não. E aí a gente vai percebendo que o conhecimento universal ele é extremamente abrangente. Infinito, podemos dizer assim. Então seria impossível para nós. Então a gente vai percebendo que esse conhecimento vai se aprofundando gradativamente, né? Dudu colocou, né, se a doutrina espírita se pensar que aprendemos que a cada reencarnação a gente ou estaciona ou evolui, acho eu que Joana tem mais sabedoria evolutiva que o nosso Jung. Penso assim, né? Depende, né? É aquilo que eu falo, Dudu, é difícil e é injusto e é até desnecessário para nós fazer qualquer tipo de comparação. Nós mal conhecemos as pessoas, né? Ainda mais nesse grau mais elevado que nós temos hoje, então. Vamos em frente. Segunda passagem, aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 8 agora, itens de 1 a 4. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso, o adorava dizendo, se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, pois eu quero, fica limpo. E logo que ficou limpa toda a sua lepra.
Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a ninguém, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Então, não somente aquele que recebe, que pratica a caridade, mas também aquele que recebe a caridade. Então essa descrição para nós, na verdade, é um processo difícil de transformação que nós temos. Então vamos aqui para as reflexões que Kardec nos ajuda aqui, nos apresenta para nos ajudar. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente prova que tem mais fé, é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Deixa eu ver que vai aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Primeiro a gente lembra que Moisés falava muito sobre a questão do sacrifício que deveria ser feito em homenagem a Deus. Tanto que se nós pegarmos ali o livro de Levíticos, lá no Pentateuco bíblico, no Pentateuco do Antigo Testamento, nós temos ali orientações precisas sobre como você fazer um sacrifício para Deus, como você realizar um holocausto, que seria você incinerar uma oferta diante de um altar que você mesmo vai construir. Depois de um certo tempo, eliminou-se aquela ideia de você fazer o holocausto e começaram então os contributos. Então, inicialmente, para entrar numa sinagoga, você teria que estar limpo de corpo e alma e depois fazer ali a sua oferenda diante daquele altar. Então, é essa orientação que ele colocava aqui para nós. Ele diz assim: depois de ser curado, por receber essa cura, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Exato, para poder você manter exatamente aquele seu silêncio, aquela sua discrição, e simplesmente faça a sua parte. Porque muitas vezes também, Gilson, tem um detalhe importante, que muitas vezes nós ostentamos uma caridade ou um auxílio que nós recebemos, e nós fazemos isso, por incrível que pareça, para demonstrar o nosso merecimento. Olha, eu recebi isso porque eu mereci, porque eu fui bonzinho, porque eu fui generoso, porque Deus prestou atenção em mim. Então a caridade, ela tem uma situação dramática para nós, tanto no oferecer como no receber. E nessas duas passagens nós percebemos que Kardec selecionou exatamente, vemos essas duas perspectivas, aquele que faz e aquele que recebe. E da mesma forma também que essa passagem, ela se assemelha muito com aquela passagem daquela prostituta que seria apedrejada. Bom dia, Fletcher. Que Jesus falou, não peque mais e vá. Então para nós seria a mesma coisa, quer dizer, você recebeu, ótimo, fique em silêncio e continua fazendo a sua parte. Continua fazendo aquilo que te cabe, cumpra as suas obrigações. Naquela época, esses preceitos religiosos eram vistos como obrigações. Então você tinha que fazer em nome da tua fé. E na verdade, até hoje é assim. Para aqueles que seguem as religiões tradicionais, existe uma obrigatoriedade. Mas por que é obrigado? Porque é uma necessidade que cada um tem. Nós nos aproximamos de Deus ainda, infelizmente, quase que obrigados a cumprir essas práticas. Você tem que praticar aquilo que te dizem que você faz para poder você se beneficiar.
Mas a doutrina hoje nos traz um esclarecimento dizendo que você tem um livre-arbítrio para escolher e você tem que ter consciência daquilo que se faz. Então por isso que a doutrina não te obriga, você não é obrigado a fazer nada. Mas você tem que ter consciência de que aquilo que você faz é aquilo que se volta a seu favor. E aquilo que você deixa de fazer também é algo que infelizmente vai te trazer depois uma dívida. Colocou também o Gilson, né? E vai ao templo, mostra-te e provar a dádiva recebida. Não, não vejo dessa forma não, Gilson. Jesus ele simplesmente fala, mostra-se ao sacerdote, quer dizer, não faça escândalo nenhum daquilo que recebeu e depois você cumpra aquilo que você faz dando continuidade no seu trabalho, dando continuidade na sua relação com aquela crença que você abraça, também praticando a própria caridade. Né? Então é mais ou menos esse o entendimento, né? Na essência das coisas, porque aqui é importante a gente lembrar que quando se fala sobre dom prescrito por Moisés, é importante que a gente tenha um entendimento de o que exatamente Moisés disse a esse respeito. De você honrar a Deus, de você fazer os sacrifícios, de você fazer as oferendas e tudo mais. Né? Então isso aí teria que ter um entendimento mais profundo a respeito das leis judaicas. Então tanto Moisés prescreveu isso para todos aqueles que seriam fiéis a Deus, como aqueles depois, a gente lembra que nessa época nós falamos de mais de 1200 anos depois de Moisés, as práticas que aconteciam dentro das sinagogas. Então simplesmente faça aquilo de uma forma muito silenciosa. Aquilo que você recebe, se apresenta ao sacerdote para que você possa ir à igreja, já que os leprosos não eram permitidos irem nesses lugares, eles eram banidos da sociedade, né? Tanto que nós tínhamos ali o famoso Vale dos Leprosos, e aí faça a sua oferenda, simples assim. Para que eles possam exatamente ver aquilo que aconteceu, o milagre que aconteceu dentro do entendimento deles, e também depois o próprio cumprimento das obrigações religiosas que cada um tinha. Então a minha essência é essa, né? Mas detalhes mais profundos teríamos que ter um melhor entendimento a respeito dessa legislação. E continua aqui para nós então. Tem uma passagem que ele diz assim, né? Porque para fazer as coisas de mais altos que o vulgo, a gente lembra que vulgo é essa expressão que trata exatamente das pessoas. Hoje a expressão vulgar que nós utilizamos, ela é dita de uma forma pejorativa. O vulgar é algo ruim. E na verdade, a essência da palavra, a palavra vulgar, é aquilo que as pessoas normalmente fazem. Diferente do culto, que é algo mais restrito ao conhecimento, né, a um grupo mais separado da população comum. Então, ver as coisas do mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. O que significa isso? Que hoje na vida presente, o valor que nós damos para a vida presente, ela está muito relacionada com a opinião que as pessoas têm a nosso respeito. E com a nossa aceitação, com a nossa rejeição. Então, de um modo geral, a gente sempre procura fazer alguma coisa para que as pessoas nos vejam de um modo diferente. Para que as pessoas nos analisem de um modo positivo. E nós desejamos, é uma necessidade que o ser humano, na verdade, é uma necessidade que os animais mais evoluídos têm de viver em comunidade, viver em sociedade. E nós, seres humanos, não somos diferentes disso. Nós somos seres gregários, como é chamado, né? Esse ser gregário é aquele que vive agregado a um determinado grupo. Então nós precisamos estar presente, nós precisamos fazer parte daquela comunidade. E para isso a gente vai procurar fazer o máximo possível para sermos aceitos, para chamarmos a atenção, para termos uma posição de destaque. E nós fazemos isso em todas as partes. Nós mostramos o nosso poder, nós mostramos a nossa força, porque nós não queremos apenas fazer parte daquele grupo, nós queremos ser destacados, estarmos em destaque naquela comunidade. Mas é um erro muito grande da nossa parte quando nós utilizamos essa ação da caridade, que é tão nobre para a nossa autopromoção. Então nós fazemos alguma coisa, nós procuramos sempre ou usar uma camiseta, ou comentar, ou avisar para as pessoas, ou mostrar para todo mundo o que está sendo feito. Nós vemos muito isso na própria vida política do nosso país. Constroem-se grandes monumentos para mostrar assim, ó, fui eu que fiz.
e coloca o nome dele, coloca o nome da família, faz isso, faz aquilo, tira foto, chama a imprensa para poder mostrar. Não existe uma vida política em que você faça uma obra grande e você simplesmente fala para as pessoas, pode usar, tá? Existe todas as pompas e circunstâncias, todo o cerimonial, para dizer assim, eu estou inaugurando. Para daqui a algum tempo você falar assim, lembra, fui eu que fiz. Isso é algo que ainda faz parte da nossa sociedade. Porque nenhum político de bom senso vai dizer assim, mas eu vou fazer, mas eu não vou falar para ninguém. Como é que ele vai se eleger no próximo mandato? Embora isso já esteja acabando no nosso país com essa mudança da lei eleitoral, né, que não pode mais haver reeleição. Mas ele sempre fazia isso, ele tinha necessidade de guardar aquilo como objeto de promoção. Só que a maioria das obras que são feitas são para beneficiar a população carente. Então, na verdade, você oferece aquilo como se você fosse um Deus. Eu estou fazendo isso por vocês, coitadinhos. Então eu mereço de vocês esse reconhecimento. Nós fazemos isso na nossa vida com muito mais frequência do que nós imaginamos. De pensarmos assim, olha, eu fiz aquilo por você, eu trabalho naquela comunidade, eu ajudei aquela família, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quer dizer, eu e eu. Não temos ainda condições de manter o silêncio, manter a descrição daquilo que nós fazemos. Como eu falei para vocês, nós fazemos isso muitas vezes, entre aspas, bem intencionados. Mas inconscientemente é uma necessidade que nós temos de falar. Temos que fazer essa divulgação de nós mesmos. A Angelina colocou, nós somos às vezes como um pavão, né, um pavão que gosta de mostrar-se. Olha, não é bem às vezes, Angelina, eu acho que até com frequência. O que muda de uma situação para outra é a intensidade com que nós fazemos essa promoção. Às vezes é aquele pavão que abre toda a sua penagem, e às vezes é só um pedaço da asa só, mas sempre tem aquela ideia de fazermos essa nossa promoção, porque é uma questão faz parte da nossa personalidade alimentarmos ainda esse nosso orgulho. Nós queremos fazer isso de uma forma bem intencionada, mas lamentavelmente caímos nessa fraqueza. A Luiz colocou, o problema do Brasil não é o sistema eleitoral, é o homem. Pois é, é a fraqueza humana ainda. Então nós temos que, infelizmente, ajustar as nossas leis de uma forma educativa para nos reformar. Nós não temos ainda capacidade de fazermos essa nossa... tomarmos ações com valores dos mais elevados. E continua para nós aqui. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os telhados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse, os que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe serve de nada, só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Então aqui, o que a gente lembra é que, nós vamos até falar sobre isso mais para frente no outro capítulo, ou você adora a Deus ou a Mamon. Ou seja, ou Deus da riqueza, ou Deus, vamos dizer assim, o Deus do Espírito. Não existe como nós conciliarmos esses dois interesses. Nós não conseguimos almejar o mundo espiritual valorizando o mundo material. Nós não conseguimos receber a graça divina se nós esperarmos a graça dos homens. Então nós lembramos que são duas situações incompatíveis. Embora nós ainda valorizemos um, agimos de uma forma errada para atingir o outro, e assim a gente vai tropeçando diante desses dois caminhos. Então, ao praticarmos uma ação, qualquer que seja ela, esperando o reconhecimento das pessoas, como é dito para nós já recebemos a nossa recompensa. A recompensa do reconhecimento. Ou você tem a recompensa do reconhecimento divino, ou o reconhecimento das pessoas.
Se nós fazemos isso esperando o reconhecimento das pessoas, você passou a vez. Não dá para colocar os dois pratos na sua bandeja, ou coloca um ou coloca o outro. Se eu fiz isso para autopromoção diante dos homens, ótimo, então eu não preciso de mais nada, na minha visão. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar receber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante o Deus? Eles também já receberam as suas recompensas na terra, foram vistos, estão satisfeitos por serem vistos, é tudo quanto terão. Aqui a gente está lá em cima, né, tem até uma passagem ali na última frase que fala sobre só lhe resta receber a punição pelo orgulho. Então a palavra punição, a palavra pecado, a palavra castigo, elas são ainda muito presentes no nosso vocabulário, no nosso entendimento, que a gente sempre pensa que se eu faço alguma coisa contra a vontade de Deus, eu serei castigado por isso. Como se Deus apontasse para mim e dissesse: você não fez o que eu quis, então eu vou tirar. E na verdade não, na verdade as experiências que nós vamos vivenciando, elas são resultado das nossas próprias escolhas. Mas somos nós que personificamos a origem dessas nossas dificuldades. No caso, por exemplo, de uma relação, o fato de eu não oferecer alguma coisa que alguém precise, não significa que alguém vai me tirar alguma coisa. Mas nós fazemos da parte de um mundo de provas e expiações, onde essas vicissitudes acontecem com todos. Hoje eu tenho, amanhã pode me faltar. E aí então eu vou fazer aquela revista na minha consciência para saber onde eu errei para merecer isso. Não é uma frase, uma expressão que nós utilizamos muito. O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus faz isso comigo? Na verdade são situações que fazem parte do nosso cotidiano. A única diferença é o amparo que nós vamos receber nesses momentos de dificuldade. E esse amparo, ele começa inicialmente dentro das nossas próprias relações. Nós já falamos sobre isso num dos nossos estudos, que Deus se utiliza do próprio homem para fazer o bem. Se eu faço o bem esperando a minha própria recompensa, eu não posso me queixar se por acaso alguém não vem me beneficiar depois, acreditando que eu sou autossuficiente, imaginando que eu sou especial demais para poder ser assistido. Então, quanto maior é o nosso círculo de amizade, a amizade verdadeira, maior é o amparo que nós recebemos. Quanto mais eu viver em função dos meus próprios interesses, mais isolado eu me encontro. As dificuldades baterão na porta de todos. Isso faz parte da nossa natureza, ainda nessa fase evolutiva. Faz parte do nosso mundo, na verdade. Por isso, então, lembrando sempre, se eu espero que a recompensa venha pelo reconhecimento dos homens, então eu tenho que esperar dos homens também esse meu próprio auxílio quando eu precisar, se é que eu vou precisar. Mas todo mundo é necessitado. Se eu não preciso do amparo material, vou precisar do amparo moral. A gente vai depois estudar um pouquinho melhor sobre isso. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou a ele? Aqui é importante lembrarmos que existem diversas formas de nós esperarmos uma recompensa. Às vezes é aquela propaganda, né, como foi dito um pouco mais acima, subir aos telhados e declamar meu nome, dizendo que fui eu o grande benfeitor diante das suas necessidades. Mas muitas vezes nós agimos de uma forma bastante discreta, mas também bastante orgulhosa,
que é simplesmente nós esperarmos o obrigado. A palavra obrigado para nós, ela pode parecer um ato de educação, e de fato o é para aquele que diz, para aquele que agradece, para aquele que demonstra gratidão, mas para aquele que recebe esse agradecimento é muitas vezes um motivo de orgulho. Tanto é assim que você oferece alguma coisa para alguém, se essa pessoa não te diz obrigado, você se sente ofendido. Mas você fez esperando ser agradecido? Você doa alguma coisa para alguém? Lembro de uma passagem de Joana que ela contava sobre algumas experiências que você encontra com pessoas na rua, passando por necessidades, e você desconhece o seu estado de espírito, você desconhece as experiências que ela vivenciou, não sabe quais são as aflições que a tomaram até aquele momento, e então você oferece alguma coisa, e ela muitas vezes emburrada, ou responde mal, ou não responde, ou não agradece, e ela vira as costas e vai embora. Aí você fala, sua grossa, além de eu te ajudar, você não fala nem obrigado? Então, na verdade, nós estamos esperando esse reconhecimento. E esperarmos esse reconhecimento é a nossa própria recompensa. Então, como eu disse para vocês, a gratidão, o obrigado, depende daquele que recebeu. Mas o ato que eu fiz não depende desse agradecimento, ou pelo menos não deveria depender. Nós sempre esperamos essa gratidão para poder enaltecer a nossa ação. E isso se tornou para nós algo tão natural que quando falta, nós nos queixamos. E essa nossa queixa mostra exatamente que nós esperamos o reconhecimento dos homens e não o reconhecimento de Deus. Porque o que eu fiz porque eu tive vontade, e essa vontade será vista por quem deve ver. Então percebemos que, analisando detalhes mais simples do nosso dia a dia, um dia eu comentei com vocês sobre aquelas nossas palavrinhas mágicas, né? Um bom dia, bom dia, gatinho. Bom dia, obrigado, boa tarde, até logo, com licença, desculpa. São palavras simples que nós temos no nosso dia a dia, que muito mais do que palavras expressam sentimentos. Muitas delas se tornaram banais. Muitas delas se tornaram obrigatórias. Fala por obrigação, fala porque não tem outra situação, cumprimenta por cumprimentar. Muitas vezes não existe a sinceridade naquilo que nós dizemos, mesmo sendo essas palavrinhas mágicas, mas são palavras que se tornam ainda superficiais. Então, quando a gente vai estudando, analisando esses detalhes pequenos do nosso dia a dia, nós vemos que são situações que se tornaram tão banalizadas, né, mais uma vez usando essa expressão, que perderam o seu valor. E na verdade elas são ditas, né, a própria palavra obrigado, todo mundo pergunta, mas por que você falou obrigado? Porque a expressão obrigado significa você fez alguma coisa por mim, então eu me coloco na obrigação de fazer alguma coisa por você. Aí você fala obrigado, o outro fala de nada. Não, de nada, não se preocupa com isso. Obrigado a servir você de novo, de nada eu dispenso o seu serviço. Então a gente percebe essa troca de gentilezas, né, que eu me coloco na obrigação, mas se eu não falo para você que eu estou obrigado a servi-lo, não tem do que. Não tem do que me agradecer, não precisa me servir de nada. Então isso se torna tão comum para nós que se eu não me coloco nessa obrigação de devolver esse favor, significa que eu não sou merecedor de recebê-lo novamente. Eu fiz isso para aquele indivíduo e ele não me agradeceu. Também não faço mais. Quer dizer que você esperava então que ele se colocasse à sua disposição? Só porque você fez alguma coisa que poderia ser feito graciosamente? Então nós percebemos que as nossas ações, muito mais do que essas grandes ações caritativas, essas ações simples do nosso cotidiano nada mais são do que trocas, do que barganhas. Fazemos esperando receber. Percebemos então que quando nós falamos assim, não sai da tua mão esquerda o que fez a direita,
Aliás, a esquerda sempre sofre, né? Os canhotos no passado eram vistos como indivíduos com influências negativas do mundo espiritual. Indivíduos endemoniados. Coitado dos canhotos. Se esforçavam para mostrar a mão direita para evitar que a esquerda fosse apresentada. Hoje, felizmente, isso acabou, mas era um preconceito infantil do passado. Por isso que a mão esquerda não deve saber o que a direita faz, porque a esquerda era sempre a vilã da história. Tá bom, bom trabalho para você. O Fletcher colocou, né, aqui nos Estados Unidos, né, expressões como eu te amo, e good morning é automática, né, ou então, oh my God, ou então eu te odeio também, né, Fletcher? A gente vê muito isso. Eu te odeio, né? Eu te odeio, ele é dito com tanta facilidade quanto eu te amo. Mas muitas vezes acaba depois se tornando superficial. O Will colocou, né? Ela já me conheceu 2 vezes e nem Páscoa me deu, né? Minha sobrinha comentando sobre uma prima que foi em casa, né? Páscoa chocolate dela. Pois é. Então a gente vai aprendendo, né, esses detalhes simples, conforme a gente vai apurando cada vez mais o nosso entendimento das nossas situações comuns do cotidiano. Vamos aqui, continuando nosso texto. Só voltando aqui esse parágrafo. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca, em proveito da sua vaidade, em um lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para o cerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu o seu valor. Então esse gesto de nobreza, que, como eu falei para vocês, não pensemos inicialmente naquilo que existe de mais complexo, de fazermos um grande trabalho de caridade. Nós temos que pensar, porque esses trabalhos de caridade, eles são para nós significativos, mas de nada adianta nós queremos corrigir o nosso comportamento diante deles, se nós não fizermos um trabalho de correção que começa nas situações simples. É na prática do cotidiano que nós teremos o reflexo nos nossos trabalhos mais complexos. Não é o contrário. Porque aí eu vou ter um comportamento lá fora e não terei o mesmo comportamento aqui dentro. Então temos que fazer essa reflexão primeiramente dentro de nós. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Sem ostentação, ou seja, o benefício verdadeiro, benefício nobre, além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando-o a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Aqui é uma situação bastante grave, que é importante nós pensarmos. Não é o que a gente faz, que muitas vezes tem grande importância, mas é a forma como nós fazemos. Essa forma de preservar a dignidade do outro é algo que nem sempre nós pensamos nisso. Dá para imaginar, não sei se quem já viveu uma situação de necessitar da ajuda de outras pessoas, ajuda de qualquer situação, uma ajuda material, uma ajuda física, uma ajuda moral, não importa. Se por acaso alguém vem fazer alguma coisa por você, mas te constrange, te colocando na condição de coitadinho, nós nos sentimos feridos de 2 formas. Primeiro, pela necessidade em si, de termos que receber a ajuda de alguém, sendo que nós gostaríamos de ser autossuficientes, é uma necessidade que nós temos. E segunda dor
pelo constrangimento de recebermos aquilo. Então nós vemos isso com muita frequência quando nós colocamos a pessoa na situação de necessitado. E esse é um problema seríssimo que deve ser refletido, principalmente nas casas espíritas. Porque nós colocamos, às vezes, numa situação muito bem dividida. Existem aqueles que são os trabalhadores e existem aqueles que são os carentes. E nós fazemos isso com toda boa vontade, mas aquele carente na fila de caridade já é para ele um constrangimento. Então nós temos que fazer isso de modo muito delicado, para que a pessoa não sofra duplamente aquilo que ela está vivendo. É claro que existe uma organização no trabalho social que nós fazemos que causa naturalmente essa separação. As pessoas que precisam ficam de um lado do balcão, aqueles que estão servindo ficam do outro lado. Não é apenas uma questão física. Às vezes o modo como você olha para a pessoa, que você se dirige à pessoa, que você oferece alguma coisa para ela, já mostra um certo comportamento de autoridade diante do sofrimento do outro. Para que ela saiba assim, olha, você é um coitadinho e eu estou fazendo isso por você. Então quando Kardec coloca para nós aqui algo relacionado em salvaguardando a dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Existe uma diferença entre serviço e esmola. Serviço é a assistência que você oferece. Esmola é aquilo que você oferece para o coitadinho miserável. E ele vai se sentir tratado como um coitadinho miserável. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Percebem isso como é feito? De você tratar alguém daquela forma que precisa de ajuda e provocar nele não apenas a dor, mas a intensidade da dor que ele já vivencia. E é por isso que naquela história que eu falei para vocês de Joana, quando ela comenta assim que às vezes uma pessoa não agradece porque o estado dela de endurecimento interior faz com que ela sempre veja as pessoas com desconfiança, porque ela não quer mais ser tratada daquela forma. Então algumas vezes o estado moral dela, o estado psíquico dela, a coloca nessa condição de defensiva por tanto ter sofrido humilhação. Mais ou menos assim também, Gilson. Esse tipo de conduta para nós, ele é natural, porque você fala, olha, eu estou te ajudando. Mas nós podemos fazer isso de modo muito mais discreto, de um modo muito mais equilibrado. A caridade seguida por um elogio, a caridade seguida por um reconhecimento, a caridade seguindo por uma elevação de estima. É a mesma caridade, mas ela é temperada por valores mais nobres, fazendo com que ela tenha um efeito muito mais positivo, porque a pessoa não se sente bem apenas por aquilo que ela recebeu, mas ela se sente muito melhor pela forma como ela foi tratada. E mais uma vez, não pensemos apenas em ações sempre nobres, assim, realizadas em instituições. Pensemos em atitudes do nosso dia a dia. Querem ver um exemplo comum? Quando você passa na portaria de um prédio e você dá bom dia para o porteiro sem sequer olhar para a cara dele. Ele é o trabalhador atrás do balcão e você é o superior passando na frente dele. Como se ele fosse obrigado a te servir. Aí você fala assim, mas eu falo bom dia para ele. Mas muitas vezes é um bom dia tão automático, como foi colocado por Kardec aqui, que a gente acaba não tendo sensibilidade para perceber que a forma como você fala, ela faz uma grande diferença. Às vezes no balcão, uma pessoa que está trabalhando, alguém que liga para sua casa, alguém que encontra você na rua, alguém que o serve em algum lugar, pela função que ele tem. Aí você pergunta, você acha que ele gostaria de continuar passando a vida inteira dele fazendo aquilo? Obviamente que não. Ele faz por uma necessidade. A necessidade já é a primeira dificuldade. Aí depois tem pessoas que o tratam realmente como empregados.
aí faz com que eles se sentem piores ainda. Pessoas invisíveis, exatamente, Miriam. Porteiros, garis, faxineiros, motoristas. E nós podemos fazer uma grande valorização simplesmente pelo nosso modo de nos relacionarmos com essas pessoas. É por isso que eu falo para vocês que a caridade moral ela se expressa na doçura de uma palavra, num sorriso, num olhar, num gesto. Principalmente quando a pessoa se encontra numa condição de necessitada. Deixa eu ver aqui em cima, o Brás colocou, né, eu já penso que para fazer o bem não necessita cartilha, mas é só uma opinião. Não, Brás, a cartilha existe porque ainda nós não conseguimos codificar esse comportamento. As pessoas ainda precisam de um manual. Tanto é assim que essa cartilha que nós temos é o próprio Evangelho. O Evangelho é uma cartilha. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo também por uma questão de ter necessidade de uma cartilha. De organizarmos as nossas ideias, de organizarmos o nosso raciocínio. Se nós pensarmos assim nos espíritos mais elevados, mais nobres, será que eles agem instantaneamente ou eles têm necessidade de ter ali uma regulamentação para as suas ações? É uma necessidade que nós temos ainda, não tem jeito. Precisamos ainda desses códigos, né? Para saber como fazer. O André colocou aí, todos nós de alguma forma precisamos ou precisaremos de auxílio do outro em algum momento, né? Só os arrogantes acham que não, né, André? É aí que eles sofrem muito com isso. Para fecharmos, gente, deixa eu correr aqui. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. E muitas vezes a gente fala isso mesmo, né? Poxa, mas essas pessoas são muito melindrosas para agirem assim. Elas são assim porque alguma coisa fez com que elas se tornassem assim. E se nós estivéssemos numa situação semelhante? Nos colocarmos no lugar do outro. Como nós gostaríamos de ser tratados? Ela, a verdadeira caridade, sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o benefício à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer as palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, pessoal, para fechar aqui o nosso trabalho de hoje, fiquemos atentos a esse tipo de comportamento. Que as pessoas estão naqueles papéis de servirem de alguma forma, não porque elas querem. Não importa se é uma posição social, não importa se é uma posição profissional, ela está ali porque ela precisa. E certamente nós podemos fazer essa caridade moral, tanto quanto possível, simplesmente no modo de tratarmos as pessoas. E essa posição social que nós acreditamos ser tão importantes para nós, na verdade é uma grande substância que nos traz uma embriaguez. A vaidade alimentada, o orgulho alimentado provoca em nós esse entorpecimento, nós perdemos a noção das coisas. E na nossa vida em sociedade, infelizmente, esse é um comportamento banal. Todo mundo age assim porque todo mundo age assim. Mas aí então vem ensinamentos como esses e mostram para nós que o sentido contrário é muito mais nobre do que seguir o curso que as pessoas fazem. Mas todo mundo faz assim, todo mundo faz, mas não significa que todo mundo esteja certo. Mas eu faço isso porque ninguém faz por mim. Então você está esperando o reconhecimento dele. Então nós temos que aprender a agir pelos nossos princípios, não de acordo com as regras da sociedade. Então para isso nós vamos então apurando cada vez mais os nossos princípios, vamos entendendo exatamente como funciona esse mecanismo de relações entre as pessoas, para que nós nos elevemos, nós diante de nós mesmos. O único ser a quem nós devemos prestar contas é a Deus. E isso se dá de uma forma silenciosa, dentro do nosso universo íntimo, através dos pensamentos, palavras e ações. Então esse é o nosso primeiro estudo, fazer o bem sem ostentação. E lembra que ostentação não significa estátua,
em nossa homenagem. Ostentação, muitas vezes, é só o narizinho empinado diante daquele que se encontra numa condição de servidor. Esse narizinho empinado já mostra nossa arrogância. Temos que tomar muito cuidado com isso e sermos constantemente e rigorosamente vigilantes com a nossa própria conduta. Se o outro faz, isso mostra o seu estado. Lembra da frase: as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Se ele age dessa forma, ele já tem o lugar dele. Se eu ajo dessa ou daquela forma, eu estou me posicionando no lugar que me cabe. E lembremos de uma coisa também, o Braz colocou: no mundo espiritual somos o que somos e não o que pensamos que somos. A realidade, ela é clara,